Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários do Livro dos Espíritos. Mais especificadamente, estamos agora na quarta parte do livro, no capítulo 1, intitulado Das Penas e Gozos Terrestres. Estaremos aqui comentando as perguntas de 920 até a pergunta de 957. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça a leitura dessas perguntas e das respostas ditadas pelos espíritos superiores, depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que isso esclarece, vamos estudar para esclarecer as nossas perguntas e cada vez mais sermos instrumentos melhores do amor que Deus tanto nos fornece? Bom, as respostas às perguntas, após as leituras, nos deixam claros os seguintes apontamentos. Primeiro, o ser humano é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Grande parte das coisas que nós sofremos em vida são nada mais nada menos do que consequência do desvio da lei do bem. Ponto. O karma, a lei de causa e efeito, nada mais nada menos do que uma corrigenda para que a gente volte a praticar o bem. É isso. Por que quase sempre? É aí onde a doutrina espírita explica aqueles acontecimentos, aqueles males que as pessoas nascem e parecem ser injustos com aquilo. Que em vida não fizeram nada, mas que vieram com o propósito de, através de uma dificuldade, serem instrumentos de dádiva, como nós comentamos em vídeos anteriores. Às vezes nós temos muito aquela ideia de virarmos e falarmos o seguinte: nasceu dessa forma, então porque ele está espiando, ele está pagando o que ele fez em vidas passadas. Não necessariamente. Talvez foi uma escolha daquele espírito para que, através daquela situação, ele possa ser um instrumento de dádiva. E muitas das vezes nós devemos pensar sobre isso. Às vezes nós olhamos uns para os outros e falamos: nossa, eu sou perfeito, então na vida passada eu não fiz nada. Ou talvez nós pedimos essa talvez perfeição corpórea para que, através dessa perfeição, possamos ajudar aqueles que estão com dificuldade. Entendem? Então convém a nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Nós não estamos em posições de falarmos: não fiz nada em vidas anteriores. Convém a nós fazermos uma autocrítica. E aí eles comentam: a felicidade da vida material é ter o necessário. Porém, a vida moral necessita de consciência tranquila e de fé no futuro. Convenhamos, quando nós temos a certeza de que o futuro virá, já nos passa um pouquinho de tranquilidade. Mas nada melhor do que uma fé no futuro e a base ser ter a consciência tranquila de que o amor está sendo praticado, de que o bem está sendo feito e de que o melhor que podemos fazer com aquilo que nos é confiado estamos fazendo. E convenhamos, muitas das nossas inquietações talvez sejam causadas pela falta de consciência tranquila, pela falta do dever que a vida nos pede. E eles continuam: devemos ter resignação e sofrer sem murmurar, quando males que não dependem de nós nos atingem. Exemplo: quando a gente não fez nada para aquela pessoa, ela vem e nos atinge com alguma ofensa. Nós devemos ter resignação, ter um pouquinho de empatia e sofrer sem murmurar, sem ficar apontando o dedo, sem ficar acusando: olha como eu sou sofredor. Não. É entender, se chegou a nós, é prova. Sejamos pacientes, sejamos resilientes. Entendemos, talvez aquela pessoa não esteja num bom caminho. E que se nós agirmos igualzinho a ela, vai piorar essa situação. E que o melhor que podemos fazer, se não conseguimos melhorar o silêncio, fiquemos em silêncio. Lembrem-se, o silêncio só deve ser quebrado se for para melhorar. Se não, fiquemos em silêncio. E eles continuam: o ser humano mais rico não é o que tem muitas coisas materiais, mas sim aquele que tem menos necessidades. Olha que profundidade isso. Os espíritos superiores nos explicam que a maior riqueza está justamente no fato de termos poucas necessidades. E que quanto menos necessidades nós temos, mais rico nós somos. E convenhamos, a vida vai passando e nós vamos observando que o necessário realmente são tão poucas coisas. Saúde, família, um sorriso no rosto, energia para seguir. Você já viu aquele ditado: sem saúde eu não sou nada? E realmente, com saúde a gente corre atrás. Entendem? Então convém a nós pensarmos sobre isso. O ser humano verdadeiramente rico não é aquele que tem muitas coisas, mas é aquele que precisa de poucas coisas. Formidável essa mensagem, né?
E aí eles falam: lembremos das palavras de Jesus, bem-aventurados que sofrem, pois esses serão consolados. O que Jesus estava querendo nos dizer com essas palavras? É que aqueles que sofrem é aqueles que estão ali persistindo, que na sua bem-aventurança estão caminhando, tentando fazer o bem sem olhar a quem, fazendo o melhor com que eles podem com aquilo que eles têm. Esses vão ser consolados por quê? Porque eles estão entregando à vida o que a vida pede deles. Agora aqueles que não fazem nada, que não entregam nada, o vazio vai ser instaurado. Convenhamos, a vida material é passageira. Se nós não construirmos nada que não for material, quando chegar ao término da matéria, nos sentiremos vazios. Teremos construído o quê? E é com isso que nós gostaríamos aqui de acentuar a pergunta de 928. Olha que interessante. Ela diz o seguinte: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a vossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Olha o que ele nos diz. Lembra muito da parábola dos talentos, né? Evidentemente, por meio da nossa aptidão, né, dos nossos talentos, Deus indica a nossa vocação. Muitos dos nossos males não advêm de não seguirmos essa vocação? Olha a resposta. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Então olha que questão interessante. Todos nós vemos para cá com um propósito. E convém a nós conhecermos a nós mesmos, como nós vimos no vídeo anterior, para que possamos aplicar e fazer o que a natureza nos pede, que é o melhor que nós podemos fazer, de acordo com a nossa aptidão. E muitas das vezes, quando nós pais queremos aquilo que a sociedade diz que é o melhor, e talvez não é o que o nosso filho veio então para fazer, convém a nós termos olhar de amor e observarmos essas crianças e vermos o que elas estão trazendo e o que a vida fornece a elas de talentos, porque isso será cobrado. No mundo, a influência dos maus sobressai dos bons por fraqueza dos bons. Os maus são integrantes e audaciosos, e os bons são tímidos. A ingratidão é uma prova para que vossa perseverança esteja sempre firme na prática do bem. Olha que interessante isso, vamos por partes. Eles nos destacam que a prática do bem, ela deve ser feita em todo e em qualquer lugar, e que a ingratidão é uma prova da nossa perseverança nessa prática. É tão fácil fazer o bem quando nos tratam bem, não é mesmo? E eles comentam: o bem só prevalecerá quando nós tivermos a coragem que os maldosos possuem. As pessoas bondosas ainda são tímidas e elas não têm ainda a coragem de se colocar. E nós devemos. E quando falamos em coragem de se colocar, é com violência? Pelo contrário. É com amor, é com bondade, é com sensibilidade, mas não é passando a mão na cabeça. Lembremos dos exemplos de Jesus. Vejamos o exemplo, por exemplo, de Mahatma Gandhi, que foi um ativista político na Índia, que liderou o movimento da independência da Índia sem levantar uma arma. Ele era totalmente contra a utilização de armamentos, totalmente pacifista. É um bom exemplo. Convém a nós digitarmos na internet e vermos as fotos e os exemplos que ele então nos deixou. Poderia aqui citar vários outros, mas convém a nós esses dois, Jesus e Mahatma Gandhi. Me veio na cabeça. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Que a prática do bem, ela pode ser feita de maneira pacífica, a partir do momento em que ela é feita com amor, com justiça e com caridade. E aí, queríamos acentuar a pergunta de 938, que é muito comum a gente fazer ela, que Allan Kardec diz assim: as excepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, uma pessoa que ele estava entregando muito, só que todo mundo ingrato. Não seria uma coisa para fechar o coração dessa pessoa e ela não entregar mais nada? Olha a resposta. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe-se que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Em outras palavras, faz-se o bem sem esperar nada em troca. Aquele que faz e recebe com ingratidão e para de fazê-lo, é porque na verdade ele nunca fez o bem do coração, mas ele fez um bem calculado, esperando algo em troca.
E é com essa linha que eles nos destacam coisas bastante importantes como a união de alma e a união material. A união material, ela é perecível e ela vai se desfazer, enquanto uma é eterna. Que a união da matéria, ela deve ser o meio para a promoção da união do espírito. E eles falam: julgamos que Deus nos constrange a permanecer junto dos que nos desagradam. Nossas relações buscam satisfação de orgulho e de ambição, mais do que a satisfação de afeiçoamento mútuo. Olha que interessante isso. Julgamos que Deus nos constrange a permanecer junto dos que nos desagradam. Que Deus de amor e que Deus de caridade nos colocaria obrigados a conviver com pessoas que nos desagradam e que nos machucam. Isso é uma questão bem interessante que a doutrina nos explica a respeito do divórcio. O casamento é uma lei humana e não uma lei divina. Ninguém nasceu grudado uns com os outros. Nós somos unidos, uma família, mas existem lacunas na nossa união. Somos separados, a individualidade. E isso é uma questão bastante interessante que convém a nós pensarmos, porque às vezes a gente vira e fala assim, não, porque se eu tô aqui com essa pessoa, porque Deus quer que eu sofra. Deus não quer que você sofra. Deus quer que você ame. E a pergunta que convém a nós fazermos é, que pessoa que, estando em algum relacionamento tóxico, abusivo, vai conseguir ser fonte de amor? Me diga. É difícil. Então eles nos destacam. Julgamos que Deus nos constrange, né? Ou seja, nos obriga a permanecer junto dos que nos desagradam. E isso, Deus não nos castiga. Não existe essa questão da obrigação. Nós não somos obrigados a nada. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. E convém a nós pensarmos no livre-arbítrio que nos foi confiado, na nossa liberdade, do que nós fazemos com ela. E de novo, ficar em algo que te aperta, a pergunta que fica é: aonde está o teu amor? Primeiro, para contigo, e segundo, para com os outros. Porque convenhamos, em um lugar que te abafe, como entregará amor a Deus e amor aos outros? É uma boa reflexão. E aí eles falam: a saciedade, a falta de fé e a ociosidade são as principais causas para o desgosto da vida. Ou seja, saciedade, só buscar os prazeres materiais e estar-se saciável, vem logo logo o desgosto da vida, porque não procura nada mais sutil. Falta de fé. Se não há propósito, se não há um amanhã, se a vida não tem um porquê, realmente cai esse desgosto. Quando observamos as guerras, as atrocidades que acontecem, é difícil viver sem propósito. E eles destacam a ociosidade, quando aquele que tem muito e não entrega nada, e quando eu falo da entrega, é de entregar ensinamentos, de entregar presença, de entregar um ouvido amigo, um abraço, enfim, não entrega nada. A ociosidade, infelizmente, leva também ao desgosto da vida. E eles destacam: para aquele que usa das suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho jamais tende a algo árido, e pelo contrário, a vida para ele se escoa mais rapidamente. Olha que interessante isso. Vocês já perceberam que quando a gente está trabalhando, quando a gente está sendo bondoso, quando a gente está fazendo aquilo que a vida nos pede, a vida está passando assim? E quando nós estamos saciados, quando nós estamos com falta de fé, quando nós não estamos trabalhando, nós estamos entediados e o tempo parece que não passa. Percebam isso. Os anos da sua vida em que estão passando mais assim, rápido, que você nem tá vendo o tempo passar, é o que você está mais trabalhando, é o que você está mais dedicando energia, produzindo. A reflexão que fica aqui agora é: estamos trabalhando e produzindo energia para quê? Voltado ao quê? O que temos construído? Porque o tempo, para quem trabalha, realmente está passando muito rápido. E aí? O nosso trabalho, a nossa energia é voltada para o quê? E o que esse capítulo nos convém, nos deixa muito claro a reflexão, é o quê? Quando refletimos a respeito das penas e dos gozos que acontecem aqui na Terra, nada mais nada menos do que são consequências do que nós fazemos aqui. E a gente finaliza esse vídeo aqui com a seguinte ideia: o que temos feito? Estamos sofrendo demais ou estamos aproveitando demais? Como que está essa situação? Quando falamos de aproveitamento, estamos falando de um aproveitamento de consciência tranquila? De um sono dos justos? Ou estamos falando de um prazer que logo logo vai levar uma pena? Como está essa situação? Estamos trabalhando em direção ao quê? Estamos entregando, independentemente de quem seja? Como está a nossa vida interior?
contém essas reflexões. Um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo.